Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos mais uma vez meditar na palavra do Senhor nesta manhã. E eu queria deixar o texto que está no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. É um texto conhecido em que Jesus se encontra com um homem chamado Nicodemos. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu não sei se você já ouviu alguém que escapou de um acidente grave, um acidente de carro ou de moto, ou talvez até tenha escapado de uma doença muito grave e passou muitos dias em coma, na UTI, depois saiu, conseguiu viver. A pessoa usar a expressão assim: eu nasci de novo. E na verdade o que essa pessoa está querendo dizer é exatamente que alguma outra oportunidade lhe foi dada, porque ela quase que se encontrou com a morte em determinado momento da sua vida. A gente vê aqui que Jesus ele traz um conceito do que seria nascer de novo. E nós vemos alguns ensinamentos aqui nessa conversa de Jesus com Nicodemos que eu acredito que a gente pode aplicar para a nossa vida, no contexto que nós vivemos todos os dias. Primeiro, esse homem chamado Nicodemos, ele era, entre os fariseus, um dos principais daqueles dos judeus. Os fariseus eram um grupo de pessoas que participavam do judaísmo, em que eram líderes. Então eles tinham uma vida, uma conduta muito bem definida, e eles faziam e cumpriam todas as regras que existiam dentro da sua classe religiosa. E aqui era um homem que realmente cumpria a lei, dentro do que a lei previa para ele dizer. E quando Nicodemos vai falar com Jesus, a resposta que ele tem da parte do mestre é que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Naquela hora, Nicodemos ele entra em parafuso porque ele não consegue entender qual é o conceito de nascer novamente. E ele pergunta no versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus vai dizer que, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É interessante que Jesus ele traz aqui o que é realmente você ter um novo nascimento. Nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito, na visão de Jesus aqui, é você realmente ter um encontro com aquele que pode fazer com que você tenha uma outra oportunidade. Assim como talvez alguém que escapa de algum tipo de acidente. E o que é você ter uma outra oportunidade nesse conceito espiritual que Jesus fala aqui? É você realmente ter uma transformação de vida. Significa que, a partir daquele momento, você não vai ser mais a mesma pessoa. E aí eu quero trazer uma lição para nós, já aqui apresentando Nicodemos, por quê? Porque Nicodemos era um homem religioso. E eu sei que existem muitas pessoas, inclusive aqui no Brasil, que são muito religiosas. Mas você ser religioso, você frequentar uma igreja, você cumprir todas as regras que essa religião ela lhe impõe, não significa dizer que você realmente teve esse novo nascimento na visão de Jesus. Porque Nicodemos, esse chefe dos fariseus, ele tinha uma conduta ilibada, mas era necessário que ele pudesse nascer novamente. Então, vida religiosa não vai nos trazer benefícios em relação à salvação, aqui de acordo com o que Jesus diz. A segunda coisa que a gente vê aqui, que é muito importante para nós, é que essa mensagem de novo nascimento, ela pode alcançar outras pessoas e é a única possibilidade que tem de existir uma transformação plena. Porque nessa conversa que Jesus tem com Nicodemos, a gente vai ver a partir do versículo 12, que Jesus ele diz que se tratando de coisas terrenas, vocês não me credes. Como vocês vão crer se eu vos falar das coisas celestiais? Realmente existem muitas pessoas que só estão pensando aqui no nosso âmbito terreno, mas a parte espiritual elas não conseguem compreender. E aí Jesus continua no versículo 13.
Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo que todos nós sabemos de cor e salteado. Deus amou o mundo de tal maneira, e perceba, no versículo anterior, Jesus disse que todo aquele que crê nesse Filho de Deus tem a vida eterna. Isso significa que a mensagem do novo nascimento, a mensagem do Evangelho da cruz de Cristo, ela pode transformar outras pessoas. E como essas outras pessoas serão transformadas? Através da pregação. E independente do isolamento social, independente de como nós estamos vivendo hoje, nós devemos continuar pregando a mensagem do Evangelho da cruz. Então não esqueça disso. Vida religiosa não pode nos salvar. E a mensagem do Evangelho é a única coisa que pode produzir novo nascimento nas nossas vidas. Vamos orar? Inclusive orar por todos os nossos familiares que ainda não tiveram conhecimento da palavra do Senhor, para que eles possam ser alcançados por essa mensagem que liberta e transforma. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nessa manhã. Pedimos a tua bênção, Pai, sobre nós. Pedimos a tua bênção, meu Deus, sobre os teus filhos e as tuas filhas. Queremos, Pai, rogar ao Senhor que possa dispensar, Senhor, a tua graça, Pai, sobre o nosso país, o Brasil, neste momento que estamos vivendo. Visita, Pai, todos os hospitais agora. Visitam todos aqueles que estão enfermos, Pai, doentes. Visita aqueles que estão trabalhando. Visita aqueles que estão em casa. Visita as famílias, Senhor. Visita os casamentos nessa hora. Visita os nossos filhos, Pai. Eu te peço que o Senhor visite, Senhor, a tua igreja, Pai, espalhada ao redor dessa terra. E também quero, Pai, pedir que a mensagem do novo nascimento, ela seja uma realidade na nossa vida, Senhor. Que possamos realmente ter sido transformados à luz do Evangelho de Cristo. E te peço, Pai, que se existir alguém que ainda não foi, Pai, transformado por essa graça maravilhosa, que a mensagem do Evangelho possa invadir o seu coração. Também te peço por nossos familiares, Senhor, nossos familiares que não conheceram ainda. Eu te peço que o coração dessa pessoa possa ser transformado, Senhor. Visita os nossos familiares, até aqueles mesmos que nós achamos que tem um coração muito duro, que talvez seja impossível ele ser transformado. Mas eu te peço, Senhor, assim como o nosso Senhor Jesus disse, que o Senhor amou, meu Deus, o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Eu te peço que também isso possa, meu Deus, se estiver nos teus propósitos, possa ser uma realidade também na vida dos nossos familiares, Senhor. Em nome de Jesus, cumpre a tua vontade nas nossas vidas, cumpre, Pai, a tua vontade na igreja, cumpre a tua vontade no mundo, Senhor. Em nome de Jesus é assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.